Olá, pessoal! Me chamo Mariana Condé, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, orientada pelo Dr. Fernando Ariel Genta, e vou dar continuidade ao 6º ciclo de seminários curtos do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, onde o artigo escolhido é intitulado Diversidade genética de cepas de laboratório e implicações para a pesquisa, o caso do Aedes aegypti. Este artigo pertence ao periódico PLOS Neglected Tropical Diseases, cujo foi submetido em abril de 2019 e publicado em dezembro do mesmo ano. O mosquito Aedes aegypti é um modelo de laboratório popular na biologia devido à sua facilidade de criação e manipulação em laboratório. Contudo, a evolução laboratorial de cepas de referência propensa a mudarem à medida que enfrentam novos ambientes controlados, servindo então como substitutos fenotípicos de suas populações naturais, e também a contaminação entre essas cepas, são problemas potencialmente graves que podem alterar drasticamente os resultados experimentais e, portanto, reduzir a reprodutibilidade do experimento. Logo, neste trabalho foram analisadas colônias de laboratório e de campo do mosquito Aedes aegypti, comparando as suas diversidades genéticas. Também verificou se cepas de diferentes laboratórios, mas provenientes de uma mesma linhagem, população, podem se diferenciar geneticamente, mesmo presumindo que, tendo uma única origem, assumam características fenotípicas e genotípicas uniformes. Também incluíram nessa mesma análise uma linhagem celular derivada do Aedes aegypti, onde 5 acessos diferentes dessa linhagem foram recebidas como pellets de células congeladas. O grupo também acompanhou mudanças genéticas entre cepas e seus parentes selvagens, através do monitoramento de 16 a 17 gerações de colonização provenientes de 2 coleções de campo do Vietnã. E para realizar todas essas análises foram utilizados 2 conjuntos de dados de marcadores genéticos, que são 12 microsatélites e um painel de aproximadamente 25.000 SNPs. Então, aqui em resultados, temos nesta tabela a diversidade genética de Aedes aegypti de laboratório e selvagem, com base em 12 microsatélites multialélicos. E como podemos observar das métricas para verificar a diversidade genética, temos a heterozigosidase observada, a heterozigosidase esperada, a riqueza alélica e a riqueza alélica privada, onde os valores no geral destas métricas em colônias de laboratório de Aedes aegypti são menores do que a de coleções selvagens, como pode-se observar. Bom, aqui agora temos uma análise comparativa não paramétrica, onde na figura A riqueza alélica média estimada de colônias de laboratório de Aedes aegypti é menor do que a de coleções selvagens. Da mesma forma, a heterozigosidase observada é menor em colônias de laboratório do que em coleções selvagens, como mostrado na figura B. Cada ponto nesses gráficos de dispersão representa uma amostra da população. A mediana é representada pela linha contínua e a média pela linha pontilhada. Aqui temos as 2 populações do Vietnã desde o evento inicial de colonização até chegar à 17ª geração, onde temos o tamanho efetivo da população com base em 12 microsatélites. Quando o tamanho efetivo foi calculado entre gerações, os erros associados foram reduzidos usando o método de 2 populações, que é um método temporal aplicado a pares de geração, em relação ao método de população única, como ilustrado na figura A. A análise de variância desses dados sugere que o tamanho efetivo da população é afetado pelas gerações passadas no laboratório e não pela população geográfica de origem, com o tamanho efetivo da população, então, sendo maior no início do processo de colonização e se decompondo ao longo do tempo. Esses dados, então, apontam para uma perda significativa e rápida de alelos selvagens após a colonização em laboratório, provavelmente uma consequência da estocasticidade durante o processo, auxiliada por flutuações no tamanho efetivo da população a cada geração. Então, aqui temos o cladograma de cepas de laboratório e selvagens de Aedes aegypti com base em 16.204 SNPs, mostrando a topologia da árvore de máxima verossimilhança. Os valores de suporte são informados acima das ramificações e o comprimento do ramo não é informativo. As cepas de laboratório estão em negrito itálico, enquanto que a linhagem celular derivada do Aedes aegypti está sublinhada. A diferenciação populacional entre as colônias da cepa Rockefeller, bem como da cepa Liverpool, ficou evidente na análise de agrupamento genético com cepas de diferentes laboratórios.
Na análise filogenética, essas cepas estão espalhadas por diferentes grupos genéticos ou clados principais, respectivamente. Já esse padrão não foi observado na linhagem Orlando, que é mais coesa. Agora, para a linhagem celular derivada do Aedes aegypti, a mesma está posicionada dentro do clado que contém o Roch FC e o Roch Hoppix na árvore, mostrando então ter uma uniformidade genética em diferentes laboratórios. Logo, alterações genéticas mínimas ocorrem nessa linhagem celular ao longo do tempo, independentemente de seu histórico de passagem, permitindo então a comparação de estudos cruzados e o fornecimento de um conjunto de marcadores genéticos que podem ser usados para a validação de linhagem celular com o mínimo esforço, investimento de tempo e custo relativamente baixo. Então, concluindo, foi observado que a colonização em laboratório reduz a diversidade genética da população de mosquitos e que colônias derivadas da mesma fonte tendem a divergir com o tempo. Contudo, as populações das linhagens provenientes do Aedes aegypti sofreram alterações genéticas mínimas dentro e entre os laboratórios, provavelmente como resultado de procedimentos adequados de cultura de células padrão e de sua disponibilidade no repositório ATCC, que fica localizado nos Estados Unidos. Então, a partir desses resultados, o trabalho sugere a necessidade de ferramentas de validação da cepa Aedes aegypti, estabelecendo um repositório comum de mosquitos com verificação genética regular e documentada, em vista do alto grau de diversidade genética observada neste mosquito. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e não deixem de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!